Então vamos lá. Hoje, então, a gente vai ver um pouquinho da Sigirija, tá bom? Eu coloquei um videozinho aí de apresentação, eu acabei esquecendo de escrever, mas ele tá aí, então, é o primeiro vídeo que tá aí embaixo onde eu coloquei o tema, é um vídeo do Agujeta, tá bom? A gente vai ouvir, cadê? Do minuto 4:56 em diante, tá? Le pido yo a la estrella de lavar todo cielo. La que me traiga a la mare mía alma que viene la camelón. Então, aí a gente viu o Agujeta, que é um dos principais representantes, né, da Sigirija, ele é de Jerez. Assim, a Sigirija, tem a Sigirija gitana, ou a Sigirija del Sentimiento, eles consideram a quintessência da rondura, do arte rondo, porque acho que não tem nada mais rondo, nada mais sofrido, nada mais dramático, né? Ele é muito, muito dramático. A gente vê ele pode não estar sentindo nada, a gente vê uma dor, parece que está doendo, né? O Agujeta trabalhava na, na Frágua, né? Ele vinha da... Às vezes acontece um pouquinho essa confusão também, já ia esquecendo. Quando fala de Frágua, de Sigirija, de Martinete, às vezes as pessoas confundem com o Cante das Minas, né? Frágua é uma coisa onde trabalha-se o metal, né? Onde faziam as coisas de ferro e as minas de onde se extraía o metal, né? Então, a gente viu nos Cantos das Minas, né? Que são outras coisas, né? Aqui estão da Frágua, que inclusive é outra região, né? Onde se trabalhava o ferro. Então, ele era um obreiro, um trabalhador da Frágua e acabou sem transição nem nada, da noite para o dia ele colocaram ele para cantar. Enfim. A Sigirija é um dos palos mais antigos. No começo ela não tinha nem acompanhamento de guitarra. A guitarra acabou entrando para ajustar ali numa questão de tonalidade, né? E acabou se tornando essencial, né? Na Sigirija e tudo. As Sigirijas derivam, tem duas histórias aí, né? Como todo o nosso flamenco, né? Pensando da origem das coisas e tudo, né? Tem duas vertentes aí, ou das plagueiras, né? Também é lá um estilo de cante antigo, ou das tonás, que na verdade esse é o que todo mundo mais gosta, né? As tonás, vem de tonada, eram músicas, né? Canções espanholas, tá? Então elas derivam das tonás primitivas, né, das bem antigas, né? O modelo arcaico que tem dessas primeiras tonás era del planeta, né? El planeta, para quem não sabe, né, é aquela figura que é a capa, não, como que fala, logo da logomarca, não sei, da Casa Patas, né? Eu digo da adormecida Casa Patas. Não vou dizer que fechou,
tá dormindo, tá descansando. Então, aquele logo, né, é o Gitana El Planeta, é o cantaor mais antigo, é o primeiro cantaor de que se tem registros, né, mais ou menos precisos, né, El Planeta. Então, dele eram as tonás arcaicas, né. A Sigirija, ela também faz parte da coluna vertebral do flamenco, né? Quando a gente pensa, a gente pensa nos palos que dão origem a vários outros, né? Então eles consideram ali uma coluna. Então quem são eles, né? As soleares, os tangos ou tientos, né? Muitas vezes quando se fala dessa coluna, às vezes em vez de tangos se dizem tientos, porque os tientos, os tangos, os primeiros tangos eram tientos, né? Então, olha só, eu pus aqui o sisteminha, que no centro a gente tem a música tradicional, né? Seja ela uma toná ou uma seguidija, que a gente já falou algumas vezes, ou seja, tudo vai beber um pouquinho disso aí, né? E aí a gente tem aqui, então, as soleares, que são todos os palos de amálgama, né? Deixa eu ver se eu levanto. Aí, ó, se eu levanto, eu escondo um pouquinho o reflexo. Que são os compassos de amálgama, os de 12 tempos, né? E todas, enfim, tudo que deriva dele. Tem o fandango, né, que a gente viu, inclusive o último que a gente viu foram os cantes de Levante, né, os cantes das Minas. Aí tem o tango, o tientos, que também a gente viu farruca, garrotinho, enfim. E a seguirija, que também dela derivam várias outras, ou seja, que a gente tem as seguirijas personales, cabales, serrana e liviana, tá? Esse esqueminha, depois, com certeza, o diretor vai por bonitinho, mas ele está lá no Flamencópolis, tá bom? Tudo isso aí está ali no Flamencópolis, tá bem? Então, a seguirija é outra dessa parte importante, né, que deriva mais um monte de outros palos, né? As sigirijas têm inúmeras variantes, né, que eles chamam. Muitas, porque elas são personales. Então, cada um que foi cantando de um jeito, que colocava uma característica, foi somando e aí já mudava de nome. Às vezes era um ai, ou era um que, ou era uma repetição, já ia mudando de nome. Então, elas são inúmeras. Então, eu vou falar das que a gente mais vê ou ouve, ou as que costumam se coreografar, tá? Então, são das mais difundidas, tinha perdido a palavra, tá bom? Então, ainda assim, tem uma pequena divisão, tá? Para a gente se organizar um pouquinho. Ó, a gente tem aqui, então, as seguirijas, que veio lá das Toná, né? E aí o que ela deriva, né? Os cabales, serrana, liviana, toná liviana e as personagens, que é o que a gente vai ver, que é o que a gente vê em coreografia ou até em cante e tudo, tá? Então, de onde elas vêm, né? A gente tem Cádiz, Jerez, Los Puertos e Triana, né? Sevilha Triana. Los Puertos, na flamencologia, né, falando da geografia do cante, Los Puertos eles consideram todas aquelas cidades da Baía de Cádiz, né, que foram dando origem, onde nasceu muita coisa. Então a gente tem ali Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, San Lucas de Barrameda, que mais está ali? O Puerto de Santa Maria, né? Então é uma região ali da Baía de Cádiz, de onde nasceu muitos cantos, tá? Então sempre a gente
e são das seguirijas das que a gente mais tem referência. São Los Puertos e Jerez, tá? Vamos lá, o que mais? Bom, das características da seguirija, né? Ela tem muitos câmbios de tonalidades, né? Tem muitos matizes, né? A gente viu ali o agujeta que sobe, desce e vai e volta, né? Ela é o que fazem desse cante ser o mais difícil de interpretar, né? Para o cante, dos mais complicados, né? E nesse palo, já pensando na hora de interpretar enquanto baile, né? Prima o sentimento, ou seja, é muito mais importante interpretar mesmo a música, né? O falo, o que ele significa, ou a letra, enfim, do que a forma, a estrutura, né? Claro que a gente tem que dançar, respeitar a estrutura, mas para ter o efeito, né? Para dar essa dramatização que ela tem, né? É muito mais de sentimento do que de passos, tá? Então, o cante, ele é sóbrio, né, de caráter trágico, né, muito dramático. Tem muitos quejios, né, tem muitos ai, muito ai, 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 ai. Né? Essa é uma das principais características. Né? As letras trágicas, né, elas refletem, falam, né, do sofrimento humano, dos mais importantes, né? Ou seja, o amor e a morte. Né? Essa é a temática principal da seguirija. E o baile é de caráter emocional também muito marcado, né? Ele é majestoso, solene, né? E seco, né? E é essencial, né? Chega a ser essencial no sentido de que eu não posso me desprender da essência dessa dor, né? Uma vez eu me lembro, um Carnanillo veio dar um curso de cante, e aí ela falou que ela não canta por seguirija, porque ela nunca sentiu tamanha dor. Então, ela não tem dificuldade para expressar, fala, lê. E a Encarnanídio é a cantora da nossa trilha de alegrias, que ela canta Ah, pra que caramba. legal! Tô passando Demais! alegrias da Encarnanídio. E é isso, né? Que legal. Você vê que É ela que para os isso. palos alegres, ela é. Ela é tudo, né? Totalmente Cádiz, né? Então ela chegou a comentar isso, que ela não sente essa dor para poder interpretar como corresponde, né? Como deveria, né? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho dos estilos, né? Os estilos, então, acaba se dividindo, assim como os tangos, né? Os estilos sempre são os regionais ou personais, né? Daí que se derivam os estilos. Então, vamos falar dos mais importantes, né? Então, tem os de Triana, que eles têm uma característica de ser muito ligado, de ser contínuo, não tem muitas respirações. E o criador, mais importante, mais antigo, né, ele se chama Frasco El Coloral. Tá? E também Silvério Franconetti. Mas o Silvério, as obras dele que mais se difundiram são as cabales. E os cabales, a diferença dos cabales com a seguirija é que os cabales vai em tonalidade maior. Ele tem a mesma métrica, né, que a seguirija, assim como o martinete, ou a serrana e todos esses que a gente falou, mas ela tem tonalidades maiores. Tá? Então ela já tem uma outra característica nesse sentido. Daí a outra região seria Cádiz. Cádiz já tem uma característica de ter frequente repetição dos versos, né? Eu já vou falar um pouquinho dessa estrutura poética, né? Mas as de Cádiz repetem os versos, tem essa característica.
esse caráter também bem ligado dos versos, e o aieu, esse ai que eles fazem na salida, ele é bem longo. Essa é a principal característica das igrejas de casa. E o principal criador, né, o mais importante, se chama El Viejo de la Isla. El Viejo de la Isla. Muitas que vieram depois, Jerez mesmo, as outras regiões, muitas são baseadas nas igrejas del Viejo de la Isla. Né? Todas essas pessoas que eles falam, a gente nem encontra registro dessas pessoas, porque a maioria deles, assim, tem pessoas que nasceram em 1790, no máximo 1820, sabe? Então, eram muito primitivas, né? Muito antigas. Então, isso até acaba dificultando mais ainda, né? Porque cada um vai colocando só um pouquinho e já muda de nome. Depois uma vírgula mudou de nome, né? Então, por ter muito tempo, por isso ela é tão, assim, né? Espalhada. Daí Los Puertos, que então é toda aquela região da Baía de Cádiz, tem uma característica de ter os versos muito longos. Repita, sim, a característica dos de Triana. Os de Triana são muito ligados, os versos são ligados, então ele tem essa característica de ser contínuo, o cântico contínuo, com poucas respirações. Esses são os de Triana. Os de Cádiz também ligado, mas tem mais repetições de versos, tá? E os de Cádiz são os de El Viejo de la Isla, que é o que deu origem a vários outros. Aí a gente chega agora, então, Los Puertos, né? Los Puertos, ao contrário, os versos são muito longos. Então, por ser tão longos, tem frequentes câmbios melódicos, né? Então, essa característica é muito, dá para essas letras de Los Puertos, para usar mais, para fechar o baile, né? Como últimas letras, como letras mais valentes, né? Porque elas são mais compridas, e aí que fica aquele que fica bem comprido e que dá tem mais força. Então, normalmente, dos puertos, são usadas mais para fechar os bailes, tá? Porque são versos longos, né? E tem constantes câmbios melódicos. Os criadores são El Falo e Curro Dulce. Curro Dulce deles são as que usam muito, assim, até hoje para fechar os bailes, tá? Então, aí da região de Los Puertos era El Planeta, tá? Só que, então, lembrando que ele é mais referência nos cabales, tá bom? E as últimas são de Jerez, né? Todas, ou a grande maioria, inspirada nas igrejas de Los Puertos, né? Quase todas derivam daí. E a gente tem como representantes Manuel Molina e Manuel Torres, tá? Manuel Torres, a gente também já falou dele, lá atrás, na Farruca, no Garrotim, na Bambeira, enfim, ele aparece muito também como referência, tá? Porque ele foi mudando, né, adaptando, ele pegou essas tonás, né, esses restos de toná, essas coisas mais arcaicas, deu uma organizada, deu um caráter pessoal e dali para frente que elas foram se espalhando assim, com essa versão já um pouquinho mais enriquecida, e foi a que ficou. Na verdade, até hoje, normalmente as versões que se usam são as de Manuel Torres, tá? Que mais? Bom, então esse é um resumão, bem resumão, porque elas são... Pus aqui também, só para a gente dar uma olhadinha de curiosidade, mais ou menos a quantidade de estilos, tá? Então, isso está lá também para a gente ver. Cobrir aqui um pouquinho. Então, tem as de Cádiz, as de Triana, as dos Puertos, a gente vê que é a que mais difunde mesmo, e as igrejas de Jerez. São muitas, 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 tá?
E assim ainda aparece no meio algumas anônimo, estilo 1, estilo 2, porque é muito antigo, né? Então muitas referências foram se perdendo, mas são interessantes e elas estão lá, né? Então vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho desse compasso, né? O compasso é um compasso composto ou de amálgama, como a gente fala do compasso da Soleá, mas eles que eu falo, músicos, né, os guitarristas, enfim, houve uma inversão desse compasso, tá? Teve um momento ali, na verdade, que isso era uma coisa de ciganos, quase como se fosse um segredo, né? E depois foi passando de um para o outro, e uma hora tem que formalizar isso, né? Então, os músicos quebraram a cabeça até chegar em algo assim parecido. Bom, duas formas, eu coloquei aqui duas formas de fazer essa palma, tá? Na verdade, tem várias, né? Mas essa é a marca que a gente mais conhece, né? Que é aqui, né? A gente marca 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aqui eu escrevi só para a gente entender como aconteceu essa inversão de compasso de amálgama. É um 3x4 e 6x8, por isso que é amálgama, porque são dois tipos de compasso misturados. É como se ele começasse pelo 8, tá? Então fica 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só para entender, mas ninguém nunca conta assim, isso não existe, é só realmente de curiosidade, né? E outra forma de palma, que às vezes de contar essa palma, né? Porque a palma é a mesma, tá? É que eu não consigo segurar o caderninho e fazer a palminha. Mas as bolinhas vermelhas é onde está a palma mais forte e os pontinhos pequenos também são palmas, tá? Então tudo a gente palmeia tudo, né? Sendo a vermelhinha mais forte. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E tem uma forma, às vezes, mais simples, mas para mim não é cômoda, mas é só para conhecimento também, tá? Outra forma que poderia contar seria 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Essa é uma outra forma de contar. Então, por isso a gente diz que são 5, né? A gente conta em 5 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, exato, tem gente que começa a contar no 7, mas não. É loucura. É loucura. Tem gente que gosta de esquentar a cabeça, né? Mas fica muito mais complicado, né? Acho que é mais uma questão ali de teoria musical, né? Que eu fui atrás disso, mas é bem complicado. É bem detalhado mesmo. Acho que a gente precisaria entender mais ainda de música, né? Música erudita, enfim, até teoria musical para entender essa questão toda, porque foi muito tempo eles batendo cabeça aí para chegar nessa conclusão, né? Então vamos lá. Ok, então vimos aí o compasso, né? Aí a métrica poética, né? Agora da letra, né? Normalmente são de 3 a 4 versos, hexassílabos, sendo que o penúltimo, no caso o terceiro, é decassílabo, tá? Então, o primeiro, segundo e último são 6 sílabas, né? E o terceiro, 10. O penúltimo verso é bem maior. Daí, vendo aquela infinidade de possibilidades que tem, de variantes,
não é difícil encontrar alguma que tenha uma métrica diferente, ou para menos ou para mais, né? Então, aí volto a gente a falar ali que das que mais a gente ouve são essas de Manuel Torres, desse modelo Manuel Torres, e o que a gente mais ouve, né? E também sempre lembrando que ouvir, né, cante parlante, sem o baile também. Às vezes é outra coisa, né? Eles têm mais possibilidades do que tendo que acomodar ali junto com o cante, né? Com o baile, perdão. E é isso, a mesma letra, isso também como acontece às vezes em outros palos, a mesma letra pode ser cantada com estilos diferentes, né? Lembrando que o que define, né, o que caracteriza o palo, ou o estilo, o lugar, a pessoa, é a melodia, né? Isso sempre eu reforço e a gente não pode esquecer, a melodia é que é o mais importante. Então é isso. E lembrando que elas são tão assim infinitas porque tem muita gente, né? São muitos os criadores ou difusores, enfim. E por causa disso, na seguirija, alguns detalhes como fragmentação do verso, por exemplo, se um verso é grande, às vezes até um verso pequeno, romper esse verso, separar ele um pouquinho para respirar um pouquinho, né? Ou repetir versos, esticar versos, né? São detalhes que são muito importantes, isso na seguirija, porque é isso que acaba mudando, se é um ou outro. É onde ele respira, se divide o verso, se repete o verso, tá? Então, além de melodia, tão importantes quanto a melodia, a gente tem essas características a observar, tá? Então, que é separar os versos, né? Fragmentar, alongar o verso, quantas vezes se repete, tá? E também, o que é muito forte também de característica é o aieu, né? É onde esse ai aparece ou não, né? Ou se ele volta a aparecer, quantas vezes, enfim. Tão importante quanto a melodia. Muitas vezes, eles fazem, a primeira letra é feita sem ai, fora o da salida, mas no meio da letra que não tem ai, e já numa segunda letra, que vem a ser a mais valente, que aí se coloque um ai, porque aí já emenda um verso no outro, e aí já dá aquela força, e fica com essa característica mais valente. Falando então vamos falar então agora um pouquinho da estrutura. A estrutura, se a gente pensar no baile, é salida, 2 letras, escobilha e acabou. Fim. Né? Parece fácil. Então, assim, a salida da guitarra, né? Vamos começar a ver aí já alguns vídeos. A salida da guitarra é bem marcada, né? Ela tem um rasgueio muito forte. Quando ele faz assim, o rasgueio, né, que ele faz assim com a mão, bem solto, essa é uma característica de guitarra jerezana, tá? Que é do Manuel Moral. Manuel Moral era tio do Moraito, tá? Então ele tem ataques curtos, né? Aquele rasgueio bem forte, ataques curtos, né? Os ataques assim na guitarra, e os bordões. Os bordões, lembrando que é aquele pedacinho de música que vai ficar se repetindo. A seguirija é o tempo todo uma repetição de um bordão, que dura ali aqueles 5 tempos, o tempo todo. Tá? Então, essa é a característica da guitarra. A gente vai ver, então, o vídeo 1. A gente vai ver do minuto 7:36 ao 9:33. São 2 minutinhos aí. Então, a gente vai ver o Manuel Moral. Sin apelación, sin apelación.
tem fina pez em relação ao ahora tú vienes cajadeiro y ya peinó, oh perdón, ahora tú vienes cajadeiro y ya me pie, perdón. Então aí a gente viu a letra toda, né? Então tem essa guitarra muito forte, muito marcada e ficou com a guitarra jerezana, tá? Do Manuel Moral. E durante toda a letra, né, ele fica repetindo sempre o mesmo bordão, né? Então essa é a guitarra. Aí a característica do cante, da salida do cante, é a marca, né, da seguirija, que é o tiri, 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 e o ai, né? Esse ai bem forte, bem sofrido, bem dramático, né? A gente vai ver o vídeo 2 só até o 50, 0,50. Ai, 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 Aí a gente viu o Arcanjo, né? Esse vídeo a gente volta já já, tá? Para ver um outro pedacinho. E aí, então, a salida. Aí pode ser também de várias formas. Falseta, chamada, cierre. Chamada, cierre. Falseta e letra. Falseta, chamada e letra. Ou letra, direto, né? Tem várias formas aí que pode fazer, tá? Aí a gente vai ver, então, um pouquinho já mais para compreender um pouquinho esse modelo do Manuel Torres. A primeira letra, pensando então naqueles 4 versos, onde o terceiro é mais compridinho, né? Então é feito o primeiro e o segundo verso. Esse primeiro, às vezes, normalmente fragmenta ele, fala a primeira, a segunda palavra, espera um pouquinho, um respiro muito breve. Depois do segundo é onde vem o respiro mesmo, que é aí onde eu posso arrematar. Marissa, buenas noches. Tá? Então, começar de novo. Estamos falando, então, da letra de Seguirija, o modelo de Manuel Torres. Tá? Aí eu falei que ela tem 4 versos, onde o terceiro é mais comprido. Então, normalmente, é muito comum que o primeiro verso quebra ali um pedacinho, e depois do segundo é onde acontece um respiro. E aí é onde acontece o remate. Pode ser corporal, pode ser de pés, enfim. Vários tipos de remate. Aí o terceiro, que é aquele mais comprido, também normalmente divide. Só que quando divide, volta a repetir o pedacinho que comeu ali no começo. Por isso que às vezes faz confusão, né? Porque ouvindo, às vezes ela chega a ter 8 versos. Entre que repete e não repete, respira, sobe e desce, junta, cola, separa. Os 4 versos vira 8, né? Por isso que acaba sendo mais complicado. Então fica assim, o primeiro que separa um pedacinho e fica. Aí o segundo. Depois do segundo tem um respiro. Bacana. Aí tem o terceiro, que é esse verso mais comprido, também separa, repete a primeira parte do pedacinho, antes de fazer ele inteiro, aí faz o quarto verso, e depois do quarto, repete-se mais 2 versos, ou os 2 primeiros ou os últimos, para fechar naquele quadradinho que é a grande maioria dos palos também, que fecha em 6 versos, né?
mas, como a gente falou, tudo varia, tá? Então, a gente vai ver um baile, uma letrinha, e eu vou falar a letra para a gente mais ou menos acompanhar o que acontece. O primeiro verso diz: a canela e clavo, tá? Então, ela separa, ela diz a canela, depois ela volta e fala canela e clavo. O segundo, me hueles tú a mí. O comprido, el que no huela a canela e clavo, esse é o decassílabo, né? Não sabe distinguir, tá? Então, esses são os 4 versos. Então, a gente vai ver o vídeo 3 até os minutos 3 e 17. Eso es. Sim. O que, Mar? Lindo, né? Drama, o que depois do começo, porque a falseta é linda que ele faz, né? É demais. Então é isso. Deu para perceber mais ou menos o que acontece ali, pelo menos nas letras, né? Que ela e o bonito que é assim, o que a gente percebe muito que é assim, enquanto não chega aquela hora do respiro, nada acontece, né? Dos palos, tem muitos palos que rematar com a letra é bacana, né? Combina,
alegria, se olhar para buleria, que é o que a gente fala, pisar na letra, né? Tem palos que combinam, a seguirija meio que não permite, sabe? Essa coisa de arrematar em cima do cante. Hoje a gente vê de tudo, né? Mas se a gente pensa na dramatização da coisa, tem que esperar. Ele tem que esperar, ele tem que sofrer junto, né? E assim é que a gente enxerga essa dinâmica dela, né? Seria uma primeira letra. A segunda letra poderia ter mais respiros, se a pessoa tem mais remates, né? Se ela quer rematar. Também é coisa de combinar com o cantaor, normalmente, aliás, isso é o principal, né? Sempre combinar tudo muito bem com o cantaor. Porque aí se ele tem potência, né? É aí que ele pode se exibir bastante, né? Então, é para a gente ver um pouquinho ainda melhor ainda essa questão de esperar para arrematar, né? A gente vai ver o próximo vídeo, que é o 4, que é do Manuel Reyes, que é um maestro também de Madrid, amor de Deus. E ele é compositor, ele canta, ele dança, tipo, assovia e chupacana ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai ver aí uma apresentação dele, o vídeo 4, do minuto 2:02 ao 3:50, onde ele canta, ele mesmo canta. Então a gente vai ver onde ele canta, onde respira, aí a gente vê certinho, tá bom? Então é o vídeo 4, do 2:02 ao 3:50. Porque te fuiste. Porque te fuiste. Sí, sí. A gente vê certinho, né? Ele mesmo canta e ele só pode entrar a hora que ele mesmo acabar, né? Então, daí a coisa boa que a gente fala que a gente tem que escutar o cante, tem que escutar, porque não é que a gente vai cantar, não é que a gente vai decorar, é a dinâmica da coisa, né? A gente vê tudo ali acontecer, é bem legal. Bom, daí viria então, já falando da segunda letra, que tem também várias possibilidades. Aí viria a escobilha, tem também uma musiquinha, né? Tem a melodia clássica da escobilha da seguidilha, que a gente vai ver. É bem pouquinho. Eu coloquei só um pedacinho mesmo da escobilha. É o vídeo 5, a gente vai ver o Choro Molina, com uma que eu não sei. O Choro eu sei, ela eu não sei. Aí a escobilha é do 2:55 ao 3:50. Então vamos lá. Vídeo 5,
do 2,55 ao 3,50. Então, essa é a musiquinha, né, a melodia da escobilha, tanto de pés, nessa, a musicalidade dos pés, e também fica bem reconhecida, né? Depois disso, então, depois da escobilha, muitas vezes também vem um tapado, né? Aqui acho que todos sabemos o que é. Sempre termina com a subida? Sempre termina com a subida. Depende do que viria aqui. Por exemplo, agora, um exemplo que eu ia dar. Depois da escobilha, viria o tapado. O tapado é quando o guitarrista tampa, ele segura, né, as cordas e continua tocando o compasso da seguirija, só que não tem som. Então, isso fica como se fosse um solo compasso para fazer bastante sapateados, enfim. No caso de vir um tapado logo na sequência, a subida viria depois do tapado, tá? Mas ele sobe, ela sobe sim, tá bom? Ela sobe. A gente vai ver então agora também um trechinho bem curtinho de um tapado com castanhola, que é da Pilar Lopes, também maestra maravilhosa, magnânima. Vídeo 6, do 3,34 ao 4. Olê, dona Pilar. Que som delícia essa castanhola, né? De madeirinha, gostoso. Então, ela faz ali também uma brincadeira, também tem uma escobilha super longa, eu pus só esse pedacinho para a gente ver também, para aproveitar de falar uma coisa, tanto no tapado quanto nessas coisas de palígio, de castanhola, tudo. A seguirija, ela não tem uma obrigatoriedade de fazer uma roda harmônica, como era no tarantos, no quinhentos, no tangos, né, que tem tantos compassos que tem que fechar uma roda. A seguirija não tem. Então, ela tem esse compasso de 5 e a pessoa vai embora. Tá? A cada um repete-se aquele bordão, o compassinho vai indo, vai indo, vai indo. Não tem que fechar. É um pouquinho mais livre mesmo. Apesar de bem difícil, é um pouquinho mais livre. Então, depois disso, se foi um tapado, viria a subida e o final. O final é o que a gente chama de macho, né? É a letra macho da seguirija. Existem as letras, assim como a gente viu da infinidade de letras, tem as letras que são catalogadas como letras macho, né? Normalmente são as mais longas, né? As que têm aquela possibilidade, né, de melismas, né? Elas têm já a sua característica. Por ser já mais valente, né? Já subiu, então, para manter essa questão mais valente. Normalmente, o que acontece com as palmas? Que as palmas dobram,
né? A gente já não marca mais esse tempo. Como tem tantas palmas, né? Se a gente lembrar como é o compasso, entre cada tempo tem uma palma ou duas, né? Então, quando isso aumenta muito a velocidade, já não consigo fazer tanta palma. Então, a gente dobra um pouquinho, né? Essa contagem, essa palma fica um pouquinho diferente. Ah, mas por conta da dinâmica que já subiu muito, né? Vamos ver então um pedacinho de um pedacinho valente aí, também vamos ver uma querida nossa. Voltamos lá para o vídeo número 2, tá? A gente vai ver a Patrícia Guerreiro com Arcángel do minuto 9:29 até o 11. Minha hermana, la Alejandra, ayala, acade, prima, ala, acade, Dios se lo pague, Dios se lo pague a mi primo, a mi primo. El gallego. Y que Então, ali é uma letra valente, que foi ficando ainda, ele começou ainda, eles deram, na verdade ele tinha violino, cello, tinha muitas coisas, então eles foram dando outro drama, né? Outra dinâmica, mas foi aumentando depois, então não é que vai aumentando de velocidade, se uma coisa é intensa, mas principalmente de cante, muitas vezes fica tão intenso e a movimentação em si é menos, né? É menor. Muitas vezes começa esse cante valente, a pessoa dá tipo um tchau, vira as costas e vai embora, né? Mas largou o baile lá em cima, né? Ele ficou com aquela dinâmica lá para cima. Aí, no caso, nessa coreografia, ela ainda volta, ela sobe de novo, ela faz outro sapateado, enfim. Sobe mais ainda e para terminar. Também é outra possibilidade, né? Isso pode repetir depois. Sim? E então é isso. Aí algumas vezes, então, além dessas letras que são catalogadas já como letras macho ou letras valente, né? Muitas vezes o que acontece é quando termina a subida, antes de começar a letra valente, a guitarra faz um câmbio para cabales, que é aquele detalhe que eu falei, que os cabales são tonalidade maior. Então, às vezes, não é que vai a letra toda por cabales. A guitarra faz uma mudancinha, ela abre ali uma tonalidade maior, o que dá um certo, né? As tonalidades maiores sempre dão um alívio, né? E aí ele volta para macho, ou às vezes até a cabales mesmo. Eu pus aqui um último vídeo para a gente ver pequenininho, que é também um final. É bem sutil essa mudancinha, tá? Então, ele tá fazendo a letra mate, ele abre um pouquinho as tonalidades por cabales e aí ele volta, tá? A gente vai ver o vídeo 7, do 2:42 ao 3:20. Mi corazoncito hierba, yo voy
lugar, não tenham raiva da criança. É assim, tá? Ela nasceu lá, é outro contexto. Não tenha raiva da criança. Sim, é linda. Deu para perceber? É uma mudança, é bem a hora que ela para, né? A guitarra abre, dá tipo um alívio, aí ela vai embora. Ela volta só para agradecer depois, pegar as flores, tá? Então é isso, essa é outra possibilidade. Sim? Então é isso, gente. Acho que essas são as coisas mais. Tentando dar uma resumida no que parece ser infinito, mas as principais coisas estão aí, tá? É isso. Eu acho que eu não pus letras lá, eu não lembro de ter colocado. Aí eu vou colocar então depois lá no material letras para dar essa olhadinha como elas são. Esse palo, sim, é muito desafiante, muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, em grupo é difícil, né? Porque de repente um achou que ele ia respirar ali, o outro achou que não, que já tinha respirado, e, enfim, então nesse sentido que é difícil. Mas uma vez estando ali com o Kant, sabendo que, ai, pera, essa primeira frase ele vai repetir, né? Ah, tá, ele vai repetir. E tem que esperar. Essa coisa do esperar, né? Não fazer nada também. É o mais difícil, né? Quanto menos coisa eu tenho para fazer, é mais difícil, né? Então é isso, gente. Voltamos ao hashtag #OuçoKant e pronto. Obrigado, gente. Obrigada, Rini.